Olá, sejam todos bem-vindos. Eu sou a oficineira Adriana Vilas Boas. Vou trabalhar com vocês hoje o tema do fuxico. O fuxico é um artesanato muito comum no Brasil, então não é estritamente goiano, mas também é goiano. Nós temos muitas peças do artesanato goiano feitas em fuxico. E eu queria começar fazendo uma brincadeira de uma parlenda que fala: quem cochicha, o rabo espicha. Quem escuta, o rabo encurta. E você sabe o resto dessa parlenda? Quem sabe você traz para nós o restante? Compartilha conosco como é que ela termina. Ou propõe um final diferente, tá certo? Mas eu sei que quem fuxica está hoje aqui comigo no projeto Reminiscências, porque a gente vai trabalhar o artesanato fuxico. Quero compartilhar com vocês um PowerPoint que vai mostrar algumas imagens que vai servir de inspiração para a gente na confecção do nosso fuxico. Inicialmente, eu quero dizer o seguinte: o fuxico é um artesanato feito de tecidos, de retalhos de tecidos. E deixa eu me colocar aqui como apresentação, só um instante. Fechei. Deixa eu buscar aqui novamente. Isso. Tá tendo. Ixi. Deixa eu ver se eu consigo diminuir aqui. Tá tendo eco, não é? Isso. Vamos voltar. Então, o fuxico é esse artesanato feito de pedaços de tecido, retalhos, e são possibilitam uma variedade de artesanatos diferentes. E a depender do que a gente vai criar, nós teremos que fazer um fuxico maior, de diâmetro maior ou menor, teremos que colocar um acabamento mais fechado ou deixar um pouquinho mais aberto. Então, para ajudar você na escolha do que fazer, do que é que você vai criar, da sua peça, é que eu quero mostrar algumas imagens. E enquanto a gente vai fazendo o fuxico, a gente vai falando um pouquinho da história, porque a história também é interessante. Conhecer o que a gente está fazendo sempre é bom. Então, algumas imagens para inspirar. O fuxico é um artesanato que pode ser empregado em diferentes peças. Então, desde elementos para aplicação em roupas, como bordados, como criar peças realmente todas feitas em fuxico, como nesse caso de suporte do papel higiênico, ou como detalhes de aplicação na capa de uma almofada. Existem diversas aplicabilidades do fuxico. E é importante a gente lembrar dos materiais que a gente vai utilizar. Então, nós vamos utilizar tecido. Eu vou utilizar 60 centímetros de 1,40 m. Eu quero fazer uma almofada de fuxico, tá certo? E é um tecido de algodão. E importante na hora de você selecionar o seu tecido, você se lembrar de algumas coisas. Primeiro, se você vai utilizar combinação de cores, de tecidos diferentes, é importante que você escolha um tecido cuja estampa ou cuja cor seja forte, não desbote, para evitar o problema de manchar o tecido que vai ficar próximo, evitar que ele descore, fique feio. Então, a qualidade do tecido é importante na hora de você definir o trabalho que você vai fazer. Outra questão é a linha. A linha é um material bem comum.
O ideal é que você possa utilizar a linha mais próxima da cor do seu tecido. Porém, tem dois aspectos que a gente deve levar em consideração. O fuxico precisa que de uma linha forte, resistente, porque a gente vai ter que puxar. Então, se você for usar a linha de costura normal, é importante que você use com fio dobrado, às vezes até com 4 fios, para garantir realmente que o seu fuxico vai ter segurança e durabilidade, porque se um ponto rebenta, o fuxico todo se desfaz. E é também possível utilizar linha de soltar pipa. Normalmente a gente encontra a linha de soltar pipa na cor branca, mas vocês verão aqui que se você fizer com capricho, a linha quase não aparece. E dependendo da cor do tecido que você utilizar, você vai poder utilizar a linha de pipa sem problemas. Eu vou utilizar hoje aqui para vocês, para demonstrar, uma linha de costurar jeans, que é uma linha também resistente, e uma cor bem contrastante com o tecido, para que vocês possam ver com clareza como é o trabalho, para facilitar a visualização para vocês. Mas vocês vão conseguir perceber que ainda assim, no acabamento final, após o fuxico pronto, vocês quase não vão visualizar a linha. Então é possível utilizar uma linha mais resistente com uma cor diferente do teu tecido, tá bom? Outro item que nós precisamos é da agulha. A agulha, que no caso a minha sumiu aqui, teremos que encontrá-la novamente. A agulha ela precisa ser com a ponta bem fina e uma agulha resistente, que te dê condição de perfurar várias camadas de tecido, porque a gente vai trabalhar com ele dobradinho para fazer o acabamento, então é importante, encontrei minha agulha, então é importante que você tenha uma agulha com a ponta bem fina, capaz de perfurar o tecido. Se a agulha tiver a ponta mais rombuda, vai ficar difícil o seu trabalho, você vai acabar tendo que fazer muita força e às vezes pode até danificar o tecido se a agulha for muito grossa. E por fim, um outro material de grande importância é a tesoura, que precisa ter um corte bem afiado, bem amolado, já que a gente vai cortar várias camadas de tecido de uma vez para facilitar o trabalho, tá certo? E a base redonda que eu coloquei aqui como material, ela vai estar de acordo com o que você pretende. Se você pretende um fuxico maior para fazer uma peça diferenciada, você vai precisar de uma base maior também. Esse fuxico foi cortado com esta caneca, tendo esta caneca por base. Essa caneca tem cerca de 7 centímetros de diâmetro. O fuxico dela fica com 3 centímetros. Então, após o acabamento, a peça recortada diminui o seu diâmetro pela metade. Então, se você precisar de um fuxico maior, você vai ter que encontrar uma base pelo menos 2 vezes maior do que o diâmetro que você precisa. E é muito interessante a gente lembrar que existem trabalhos de fuxico que utilizam diferentes tamanhos de fuxico, uma combinação de tamanhos de fuxico. Isso é interessante, é um trabalho rico também. Bom, dito sobre os materiais, vamos ter inspirações com algumas imagens. Olha que lindo! Isso aqui é um jogo americano. Observem que o fuxico aqui, ele tem o acabamento... Opa, deixa eu voltar. O centro do fuxico, ele tem um miolinho aberto, tá vendo? Isso é uma forma de acabamento.
que você pode ou não adotar. Você vai escolher o que te agrada mais, ou que tem mais resistência para a peça que você quer. Às vezes, esse acabamento aqui, ele pode ser fechadinho, não tem nenhum buraco, e às vezes ele pode servir para pregar um botão, pregar uma pedra, uma conta, que dá um outro tipo de trabalho indicado para algumas coisas. Se você vai utilizar uma peça de decoração, um quadro, um detalhe de um pano de prato, que você não vai ter que deitar por cima, não vai encostar na pele, assim, não vai te machucar, você pode colocar outras coisas para enfeitar. Ou, a depender do que você vai fazer, é interessante que isso aqui fique o mais escondido possível para não machucar em contato com a pele. Então, esse aqui é um jogo americano. Agora, isso aqui é uma almofada. Tá vendo? A almofada ela é feita com um fuxico e tem um acabamento de botões, aplicações de florzinhas em botão. E essa almofada, ela além do fuxico, ela utiliza outras técnicas, que são o bordado, a aplicação do tecido. Vocês conseguem visualizar aqui? A base do vaso e algumas folhas são recortadas e aplicadas o tecido sobre a almofada, não é feito de fuxico, né? Então é um trabalho bem rico este daqui. Fica o convite para quem sabe fazer aplicação de tecido, quem sabe fazer trabalhos de bordado, se habilitar e compartilhar esse conhecimento com a gente. Nós temos também o caminho de mesa. Esse caminho é interessante a gente observar que o miolinho do acabamento já é fechadinho, quase não tem um buraquinho, quase a gente enxerga só tecido. E outro detalhe é a forma como os fuxicos são presos um no outro. Então são confeccionadas várias rosas, várias flores, a partir do miolo amarelo. Em volta desse miolo são colados outros fuxicos para fazer as pétalas da rosa, e depois uma rosa é emendada à outra. Então, a depender do jeito que a gente costura um fuxico no outro, a gente tem um resultado estético diferente. Vocês já vão ver agora. Esse fuxico aqui, observem, eles foram colados, presos, costurados um no outro no formato de losango e delimitados tanto pela cor quanto pela forma. E observem que esse formato ele é responsável por esse jogo estético de geométrico que a toalha de mesa tem. Então, é o mesmo trabalho de fuxico daquele caminho de mesa que a gente viu, mas tem um resultado estético completamente diferente, exatamente porque foi preso, costurado no outro de um modo diferente. Então, tudo isso você pode escolher na hora de você selecionar a peça. Essa aqui também é muito interessante, é um abajur confeccionado com o fuxico, e observem que aqui o fuxico ele tem uma aparência de escama. A gente vai sobrepondo um fuxico no outro, ao invés de costurar pelas bordinhas, a gente vai costurando um sobre o outro com esse formato de escama. Um outro jogo americano também que tem essa questão da forma como é unido o fuxico. Então a gente viu aqui que eles são unidos em fileiras, né? E depois tem um contorno também feito em fileira. Então a forma que você escolher para costurar, para unir um fuxico ao outro, também vai influenciar no resultado final da sua peça. Bom, esses foram alguns exemplos que eu gostaria que que eu queria trazer para vocês como ilustração para vocês definirem o que é que vocês querem fazer, que tipo de peça vocês querem fazer, certo? Então agora a gente vai começar propriamente o nosso fuxico. Bom, eu quero mostrar para vocês inicialmente como a gente vai cortar o tecido. Como eu disse, opa, eu sou meio estabanada, vocês perceberam? Ó,
Eu comprei um tecido de 60 centímetros de largura, aliás, 60 centímetros de comprimento e 1,40 de largura. Eu vou dobrar o tecido pelo avesso. A gente vai fazer o risco do molde pelo avesso do tecido, para não comprometer o acabamento, certo? Então, você pode pegar seu tecido, dobrar. É importante que você se certifique que o tecido foi passado para evitar rugas, evitar dobra no momento de você cortar, de repente tinha uma dobra, e aí você, a hora que abre a peça, ela cria uma ponta para um determinado local. Então, é importante você passar o tecido e mantê-lo bem dobradinho, verificando se não tem nenhum tipo de dobra. Ao dobrar o tecido, é importante você ter em mente a medida que você vai usar, a base que você vai usar, para você saber como melhor aproveitar o seu tecido. Eu já tinha feito aqui uma medida anterior, então eu sei que aqui eu vou ter quatro bases, 4 círculos que eu vou recortar. Lembra de eu falar para vocês sobre a tesoura afiada? Exatamente por isso, porque a gente vai dobrar aqui, do jeito que eu dobrei. Conseguem enxergar o risco? Vou riscar de cá, porque aqui está parecendo melhor, né? Eu não tenho, existem alguns giz de costura e eles ajudam bastante na visualização na hora de marcar a base, mas não é vital. Então, eu estou utilizando uma caneta comum. Conseguem enxergar a marca do desenho? Vou passar aqui novamente por cima, só para delimitar para vocês. Então, eu já tinha feito uma medida e sei que aqui vai caber 4 círculos. E cada figura aqui, cada círculo que eu estou fazendo, vai gerar 4 outros círculos. Por isso, a tesoura precisa ser mais amolada, porque para adiantar o seu serviço, é bom que você dobre o tecido e corte mais de uma única vez, para facilitar o seu trabalho render. Eu marquei bastante esse primeiro aqui para vocês verem. Então, aqueles que não têm muita experiência com costura, então seria interessante você passar um alinhavo aqui embaixo para garantir que o seu tecido não vai movimentar. Então, você vai cortar com segurança. O tecido não vai sair do lugar, e aí você vai ter liberdade para segurar o tecido, sem medo dele se movimentar e você cortar a peça torta, não é verdade? Agora, se você já tem costume de costurar e não sentir necessidade, ótimo, vai adiantar o seu trabalho. Eu vou passar aqui porque vai que o negócio dá errado, vai ficar ruim demais para mim, não vai? Então, eu vou alinhavar esse daqui. Minha linha tem um nó aqui, está me atrapalhando. Ótimo, já é suficiente para eu recortar. O tecido agora já não vai movimentar. Eu vou ter bastante liberdade para recortar, liberdade e segurança. Vou cortar aqui a linha. Ótimo, e vou prender a minha agulha novamente aqui, porque a minha agulha cria pernas. Vamos ao recorte? Eu vou recortar por fora da marca. Vocês conseguem enxergar a marca no vídeo? Eu acho que eu vou fazer o pin aqui para ficar melhor, né? Vou colocar esse aqui no maior. Aí, muito melhor assim. Ó.
recorte, olha o eco, olha o eco. Bom, vamos começar a falar um pouquinho da história do fuxico? A história do fuxico é interessante. Na verdade, não existe uma história registrada, sistematizada, que eu tenha encontrado. Às vezes pode até ter alguma coisa publicada, mas, digamos, sistematizada. Eu encontrei várias referências ao fuxico como sendo de origem europeia, que, vindo para o Brasil com os colonizadores e tendo sido desenvolvido aqui inicialmente pelos escravos. Olha o nosso fuxico recortado, ó. Viu? Eu já havia recortado outros. Eu vou fazer 3 tons de almofadas, certo? Então a gente recorta pelo avesso, marca pelo avesso e depois a gente vai costurar, tá? Então ele veio para o Brasil com os colonizadores, especificamente quando a corte portuguesa veio para o Brasil. E quem começou a trabalhar com o fuxico foram as escravas. O tecido era um artigo de luxo e, por essa razão, era necessário aproveitar o tecido. As escravas utilizavam o tecido as roupas e os tecidos das senhoras que eram doados depois de velhos e aproveitavam os tecidos para fazer esses artigos de artesanato e mesmo para refazer roupas, mas eles podiam ter uma renda, entenda-se renda como uma economia, porque eles, apesar de ser proibida a comercialização de produtos de artesanato pelos escravos, era uma forma que eles encontravam para poder juntar o dinheiro de comprar a carta de alforria. Isso eu vi como história, certo? E então, inicialmente, o fuxico ele era associado à baixa renda, porque era a questão de aproveitamento de tecido, mas o fuxico foi ganhando espaço. Mesmo sendo confeccionado pelas pessoas de classe mais baixa, depois que foram sendo desenvolvidas pelas outras mulheres que não eram escravas, ele sempre foi associado à questão do aproveitamento e da geração de renda. Então, a importância que tem o artesanato desde muito tempo. Era uma forma de renda para as mulheres. Olha aqui, vamos começar a nossa costura. Eu vou dar um pontinho, puxar a linha e, ó, eu tô trabalhando com 2 fios. Eu vou voltar a linha aqui nesse espaço para garantir que o meu fuxico fique bem arrematado e eu não corro o risco que tenho de sabor de o meu fuxico desmanchar. Eu faço, imagina que triste, você tem uma peça tão bonita e de repente o fuxico rebenta, o ponto rebenta e desmancha. Então a gente tem que pensar sempre na durabilidade da peça que a gente está fazendo. Ó, nós vamos usar o ponto do alinhavo. E é um ponto comum. Minha linha enfiou aqui no negócio do zíper. Jesus, socorro! Isso. Lá atrás. Deixa eu virar esse zíper para lá, para não ter isso aqui de novo. Muito bem. Ó, então, nós vamos utilizar o alinhavo para fazer o ponto. Sempre na borda do tecido, utilizando o mínimo de tecido dobrado possível. Você tem que lembrar o seguinte, que essa borda ela tem 2 finalidades: dar acabamento e resistência. Então, se você dobrar muito fininho, pode ser que o tecido acabe se... Opa, eu fiz uma coisa errada. Acabe se desfazendo. Então, é importante que você tenha certeza de que dobrou o mínimo recomendável para ter
acabamento, o tecido não ficar desfiando e ter durabilidade, segurança. Você vai poder manusear a peça, lavar a peça, sem risco dela se desfazer. Estão me enxergando o ponto? É outra coisa também importante, é que vocês viram que eu fiz uma coisa erradinha aqui, um pontinho aqui, ó. Depois eu vou consertar isso aqui na hora do acabamento, tá? Então é importante que você também, no momento de fazer esse alinhavo, tenha em mente que os pontos devem ter uma proporção regular para evitar que ele fique muito torto, para evitar que o acabamento fique feio. Então você tem que atribuir regularidade ao tamanho do seu ponto, evitando fazer pontos grandes e pequenos. Mantenha sempre a mesma distância na hora de buscar, de fazer o alinhavo com a agulha, certo? Não tenha, dificuldade, você vai segurando o tecido e fazendo o ponto de alinhavo. Sim. Não vamos puxar muito por enquanto. Eu vou abrir só para você ver essa questão do tamanho do ponto, que tamanho de ponto que eu estou usando. Depois que eu também estou aprendendo a fazer fuxico agora, tá? E aí eu aprendi algumas coisas que eu acho interessante compartilhar com vocês. O primeiro que eu fiz o ponto bem miudinho. Esse ponto do alinhavo aqui eu fiz bem próximo um do outro. A distância era bem menor do que essa que eu estou utilizando agora. Qual foi o resultado? O miolinho, o espaço que fica no miolo, que é o que a gente estava mostrando no acabamento, de ficar mais aberto ou mais fechado, era muito grande. Aí eu fui entender que quanto mais próximo eu fizer o ponto, mais tecido vai se acumular ao lado um do outro, porque não vai ter muito espaço para o tecido subir e descer, vocês vão ver. E aí, esse buraco, esse acabamento central fica grande. Se for isso que você quer, então fica a dica. Agora, se você quiser um fuxico com acabamento do miolo mais fechadinho, é importante que você pense num ponto maior um pouco, certo? Então, aqui, ó, fizemos o ponto de alinhavo em todo o fuxico. Agora, nós vamos fechar, vamos começar a fechar, a franzir. Viu a história do ponto? De ter regularidade? Você observa, olha aqui, opa, de cá. O franzidinho aqui, ó, ele vai ficando do mesmo tamanhozinho, tá vendo? Isso dá maior qualidade no acabamento. Fica do mesmo tamanho, fica mais bonito. E quando a gente faz assim, ó, você viu que sobra um tecido para baixo, um tecido para cima. Essa onda do franzido fica mais larga. Por isso, o buraquinho fica mais fechadinho, porque o espaço ocupado por tecido é menor. O tecido ele acaba ocupando o espaço mais para cima e para baixo, ao invés de fazer o espaço aqui um ao lado do outro, né? Puxamos, aí vamos virar esse franzidinho para o centro. Vamos pegar a agulha para ajudar aqui. Isso. Pronto. Pronto. Eu vou puxar, apesar, só para mostrar essa questão do buraquinho, para vocês verem. Depois eu vou soltar, porque para fazer o acabamento eu preciso dar mais espaço. Ó, tá vendo que do jeitinho que eu fiz, o buraquinho no centro, ó, fica tudo fechado, certo? Só que eu preciso garantir que esse fuxico não vai desmanchar. Então, eu vou dar uma outra camada de ponto. Aí eu vou abrir ele aqui um pouquinho para mostrar como é que a gente vai fazer. E vocês viram que a linha não aparece? Tá vendo? Apesar de ser uma linha de cor completamente diferente do tecido, não é vista. Então, se você quiser trabalhar com a linha
de soltar a pipa lá, que é branca, você também vai poder utilizar com tranquilidade. Vou abrir agora só para mostrar como é que a gente vai fazer o segundo ponto. Lembra de eu falar da questão da agulha, que a agulha precisa ter uma ponta bem afiadinha, fininha para garantir, e que a linha precisa ter resistência? Então, olha aqui. Eu terminei o primeiro alinhavo aqui nesse local. Vocês conseguem ver? Eu vou começar agora na primeira curvinha de cima, ó, tá vendo? Deixa eu abrir mais um pouquinho para garantir. Aqui, ó. Eu terminei o ponto aqui e aqui começa o primeiro franzido, digamos assim, a primeira ondinha. Então, eu vou enfiar a agulha bem próximo aqui, ó, da pontinha, pegando, ó, as duas laterais da ondinha. Então, aqui, na verdade, tem 4 camadas de tecido, porque o tecido está dobrado, né? E por isso que a agulha precisa ser uma agulha resistente, da pontinha afiada, para que você não tenha que fazer esforço no momento de puxar essa segunda camada. A primeira é mais tranquila, porque você está passando só em 2 camadas de tecido. Mas aqui, ó, já são 4. E se a sua agulha for boa, você pode pegar, ó, mais de uma vez, entendeu? Ó, e aí você já vai deixando a sua linha já bem regular, garantindo que não vai sobrar, que a linha não tá torta, para facilitar o acabamento, facilitar e garantir, né, a qualidade do acabamento, para não sobrar linha. Vocês estão conseguindo ver aqui? Ó, prendemos, 3, tá vendo? Pela ponta, sempre mais próximo da ponta que você conseguir. Isso aqui tem a função de dar mais resistência, porque na verdade, então, são 2 pontos que a gente vai usar para prender o tecido, o primeiro alinhavo e o segundo alinhavo, mas também vai servir para dar o acabamento. Vocês viram que ele fica fechadinho, mas fica meio que arrebitada essa ondinha, esse para fora. Depois eu vou mostrar uns que eu fiz e que eu não usei esse recurso aqui. Vocês vão ver que ele fica meio que o franzido externo, né? Aí, mexeu ali. Isso. Vamos finalizar, olha aqui. Já estamos chegando próximo. Opa, tá torto. Estamos chegando próximo do local onde a gente iniciou esse segundo alinhavo. Né? Eu não sei se, como eu estou olhando para minha mão, eu não estou olhando para a câmera, eu não sei se está ficando visível para vocês. Espero que esteja claro. Opa! Esse eco, o que ocorre? Deixa eu desligar o meu microfone aqui um pouquinho. Aí, acho que parou. Chegamos ao final, certo? Chegamos ao final. Agora eu vou dar 2 pontinhos à frente para garantir que o ponto vai ficar bem seguro. Então, nós tínhamos começado aqui, ó, tá vendo? E aí eu dei mais 2 pontinhos, opa, aqui, ó, opa, aqui, à frente, para garantir essa segurança, essa resistência e a durabilidade do fuxico. Agora sim, nós vamos ver se a linha é boa, porque eu preciso puxar o máximo possível para fechar
centro e deixar o buraquinho aqui o mais fechadinho possível. É assim que eu quero o meu fuxico. Você pode deixá-lo mais aberto se for do seu agrado. Agora eu vou dar o arremate para o fuxico não desfazer. Então eu dou um ponto, entro aqui no miolinho e volto ele para o mesmo lugar onde está. Vocês conseguiram ver aqui? Puxo a linha, vou dar um nó aqui, ó. Passei a linha, entro e puxo. Isso. Vou fazer um outro acabamento aqui, um outro nó no mesmo local. É importante você fazer no mesmo local, porque a linha vai aparecer no lugar só e depois a gente vai esconder. Se tiver mais de um local, fica difícil esconder a linha. Ó, enfiei pelo buraquinho de centro, puxei, isso. E aí, olha, veja, eu falei que a linha ia ficar aparecendo, né? Tá vendo? Então agora eu preciso dar o acabamento para essa linha não aparecer. Olha o que que eu vou fazer. A linha então tá aparecendo nesse sentido, para lá, não é? Eu nesse mesmo local enfio a linha aqui, ó, nesse centro do buraquinho e vou com a agulha. Cuidado para você não passar aqui, ó, não é para passar. Você vai puxar ela lá para a lateral, ó, onde vai sair minha agulha. Tá vendo? Aqui. E aqui eu puxo a linha para trás, aí ela esconde aí, ó. Viu? Você não enxerga mais nada da linha. Não, para cá. Ui, para cá. Viu? Certo? Agora a gente vai cortar. Cortamos. Aí a gente solta. Eu quero que o meu fuxico fique soltinho assim, ó. Mas você pode querer prender-o aqui, dependendo do que você vai fazer. É interessante que ele fique preso embaixo. O meu eu não quero, então eu vou deixar solto. Se você quisesse, vou até fazer aqui. Se você quisesse, eu vou depois mostrar em outro. Então, esse é o fuxico pronto. Agora a gente precisa aprender a emendar. Como eu falei para vocês, a forma de emendar vai determinar o formato. Então, se eu fosse fazer uma flor, eu iria colocar esse aqui seria o miolo e eu viria com os outros fuxicos. Olha aqui, ó. Eu falei que eu ia mostrar o que eu fiz, que não sem esse acabamento de puxar aqui, viu que o miolinho aqui fica maior, certo? Então, é uma forma de acabamento também. Eu quero trabalhar, na verdade, com esse mais fechadinho. Então, eu vou buscar aqui os mais fechadinhos que eu tenho. Ó. Se eu fosse fazer uma flor, eu iria utilizar as 6. Opa, esse aqui tá muito grande, o bonito. Ó, os 6 fuxicos. Vamos fechar. E ver se parou. Acho que parou. Então, se eu quisesse fazer uma rosa, eu iria utilizar aqui esse formato, o miolo e o círculo. Mas eu quero fazer uma almofada, e a minha almofada eu quero, na verdade, emendar em tiras, certo? Então, quando eu emendo em tiras, olha aqui, vejam, forma esse espaço, esse losango aqui entre eles, tá vendo? Que eu, se fizesse um outro fuxico maior, eu poderia depois colocar uns fuxicos menores aqui e fazer um modelo com 2 tamanhos de fuxico. Mas eu, na verdade, quero que apareça o tecido do fundo. Então, eu vou deixar eles emendados assim, aparecendo o tecido do fundo. Agora, como é que a gente emenda? Ó, eu já peguei o meu fio, certo? Dei meu nozinho.
Vou pegar frente com frente, certo? Opa, mas antes disso, eu tenho que enfiar a agulha aqui no centro em direção à lateral. Cuidado para você não furar no meio ou atrás, porque senão aparece linha. Então, coloquei na lateral, enfiei pelo buraquinho no centro. Então, agora você já não enxerga nada mais. O ponto de nó já está lá no centro. Então, agora eu pego o outro e coloco frente com frente, certo? E a gente vai fazer, então, como se fosse um zigue-zague. Olha o sentido de pôr a agulha. Eu vou enfiar a agulha aqui e vou levá-la até mais à frente. Cuidado para não furar o tecido do outro lado. Aí, ó. Minha agulha, observa, vou tirar aqui só para você ver, tá vendo? Ela tá totalmente dentro do tecido, certo? Enfiei. Aí, mas que horror. Será que melhora? Talvez. Isso. Troquei o microfone. Só um minutinho. Vou fazer um. Vou tirar o som daqui do meu. Aí. Pronto, acho que agora vai dar certo. Vocês me ouvem? Sim ou não? Ó. Então, peguei, enfiei lá e agora eu vou trazer novamente por aqui, ó. Pelo outro, certo? Vou passar aqui a lateral. Enfiei a agulha na lateral e vou levar novamente de onde eu saí, ó. Mesmo buraquinho. Isso, isso. Então, agora eu já vou ter a região aonde eu vou alinhavar, certo? Agora, eu vou enfiar aqui pontos pequenininhos de um lado e do outro, na mesma direção. Então, eu vou para um lado e para o outro, na mesma direção. E sempre pontos pequenos, porque a gente precisa garantir que eles fiquem escondidos e que a peça tenha resistência. Se o ponto ficar muito grande, ele aparece e fica mais fácil de arrebentar. Portanto, perde resistência. Isto. Do outro lado. Importante você garantir que a linha não embarace, para que o acabamento fique sempre perfeito. Quando a linha embaraça, cria uns nós, sobram umas pontas de linha, entendeu? Então, a gente tem que estar sempre cuidando para que a linha fique aberta e não crie nó. Como essa que está criando aqui. Aí. Então, de um lado, do outro. O ideal é que você faça... bom, para o meu, que eu quero que sobre o losango no meio, então eu vou prender com 4 pontos. Vocês viram que eu fiz 3 de cada lado. Agora eu vou fazer o último. Isso. O último ponto. Ótimo. Do outro lado. Terminamos exatamente no mesmo local. Muito bem. Puxamos, garantimos que está preso. Como que eu vou fazer o acabamento? Lembra que eu tinha vindo já e voltado? Vou voltar aqui, ó.
pelo lado. E sair lá na frente. Isso. Agora eu vou fazer a mesma coisa aqui neste lado. Isto. Pronto. Eu vou abrir. E ficou do lado de cá aparecendo. Então... Ah, não, peraí, porque tá sobrando linha aqui. Vamos puxar. Aí. Mas realmente, para este acabamento aqui, é melhor que a gente use, então, a linha da cor do tecido, porque enquanto a gente não tem toda a prática, pode ser que o tecido apareça o ponto, né? Agora a gente vai arrematar. Eu vou mostrar para vocês, vou fazer um outro com a linha do tecido, para vocês verem como fica bem mais discreto. Vou puxar e arrematar, passando o nó. Ó. Passei o nó e puxo. Isso. Puxei. E agora eu vou esconder a linha novamente, enfiando para dentro e saindo pelo miolo. Isto. E agora eu corto. Pronto. Então, ó, observe que aqui apareceu a linha emendada. Tem que... Foi a linha aqui embaixo. Foi aqui em meio. Aí. Pronto. Então, eu recomendo a linha do mesmo tecido. Olha o que eu fiz com a linha do mesmo tecido. Tá vendo? Então, você, ó, pode puxar que você não enxerga, assim, a linha, como ela tá da mesma cor do tecido, ela fica desapercebida. Certo? Garantiu o acabamento, ó, nozinho. Bom, essa será a minha almofada de tirinhas, certo? E você vai fazer o quê? Conta para mim, depois que você fizer, posta, comenta, mostra a imagem pra gente. Deixa eu tirar o pin daqui para me despedir de vocês. Aqui, pronto. Então, quero dizer que foi um prazer, que isto é um exemplo de artesanato, muito comum na nossa região, não só em Goiás, mas no Brasil todo, é um artesanato bastante comum, que pode ser utilizado em diversos trabalhos. Fica aqui o estímulo para você fazer o seu, aproveita os tecidos, os retalhos, as roupas que não servem, e cria roupa, almofada, quadro, detalhes de bordados em pano de prato, tem muita coisa bonita que a gente pode fazer. Quando você fizer, não esquece de mostrar pra gente, tá bom? Beijo, tchau, muito obrigada.